que Seus 80. pais, seus pais eram só religiosos ou eles também eram pastores? Meu pai estudou teologia por muitos anos, então ele é, minha mãe é musicista, ministra de música, então sempre foi um ambiente. Hoje ele não exerce mais o cargo de pastor, mas foi nesse ambiente clérigo aí que eu cresci. Uhum, uhum. E eu fico imaginando o choque, o peso, para você carregar essa coisa toda num ambiente de igreja, onde você cresceu e todas as suas grandes e antigas amizades Assim, estavam lá, é, né? As amizades também do seu pai, da sua mãe. E o pior, filha única, porque o pai e a mãe não têm mais para onde transferir expectativas. exatamente. Fica tudo uma pessoa na sua condição e sendo filha única, carrega um peso infinitamente maior. E a decisão que tem que ser tomada vem carregada de uma necessidade de uma convicção inamovível. Exatamente, é. É isso que na Você época. viajou, você viajou para respirar, tomar fôlego, chegar É, aqui e poder contar? exatamente, Caio. Foi exatamente isso. Precisei de 6 anos praticamente para avaliar, porque realmente eu sabia dos efeitos colaterais que isso causaria para mim. Uma Uhum. dessas causas seria sair de casa, eu teria que exercer outro tipo de trabalho informal, que aí no caso. É porque é isso, a transexualidade é algo tão. Quando você mexe com identidade, por isso que eu gosto de diferenciar bastante de sexualidade. Porque quando a gente trata de identidade, é algo que não tem para onde você fugir. Uhum. Eu lembro que, mesmo sendo mais nova, era uma convicção muito, muito forte. E eu sabia que eu sempre fui muito temente a Deus, então eu não fui aquele tipo de pessoa que ficou escandalizada e brigada com a igreja. Eu sabia que todo mundo me odiava e foi contra mim. E muitas pessoas falaram, a gente aceita o Rafael, mas não a Rafaela. E praticamente todas as pessoas pararam de falar comigo e eu fui viver num mundo isolado. Então, e o mais engraçado é que na época, né, que a igreja fechou as portas para mim, que eu tive que sair de casa e viver minha vida, foi uma travesti do candomblé que me abrigou. Então ela foi mais Uhum. cristã que todos eles na Uhum. época. Uhum. Ela te E acolheu me quando você acolheu. saiu de casa e da igreja. Exatamente. Que eu não tinha para onde Uhum. ir. E aí eu aprendi muitas coisas com ela, onde minha cabeça abriu, que eu saí um pouco, que eu também era muito bitolada em relação a muitos Uhum. assuntos. E aí já me deu um bug, sabe? Eu falei, como é que uma pessoa do candomblé vai me ajudar tanto? Tem alguma coisa errada nessa história. E aí foi isso, eu aprendi muitos. Ela Existem muitos. também era trans? Era. Era trans. É. Então ela tinha a experiência da solidariedade e da compaixão e da compreensão a partir da dor da Da própria dor, sim. existência dela, não é? É, Porque não é totalmente. porque ela não fosse evangélica, onde o preconceito é Sim, muito maior, é bem maior. ou não fosse católica, onde também o preconceito é bem maior, mas no meio evangélico, especialmente em qualquer ambiente evangélico, mas se for uma igreja de natureza mais pentecostal, o clima de intolerância é muito mais forte, muito mais pesado. E aí você é acolhida por ela e tem que Sua... sobreviver. E o que é que Exatamente. você fez para poder continuar vivendo nesse mundo sem pai, sem mãe, sem igreja, sem amigos, com Sem todo mundo te nada. odiando? Então, aí foi quando outra etapa da minha vida que eu tive que ir para prostituição. E Uhum. foi muito louco, porque eu consegui, óbvio, eu sofri, foi um choque de realidade, que uma coisa era começar a transição de gênero, sabia que eu já tinha estudado e lido, e que essa seria a única alternativa, porque não existe, ainda mais naquela época, muito
improvável ser contratada como uma pessoa trans, né? Porque o Estado hoje reconhece, mas antigamente a gente era completamente... Era um homem mesmo, tipo, nem homem, né? Porque você não é nem homem nem mulher, então você não é nada. Então não tem como contratar um fantasma. Basicamente, essa era a ideia das pessoas. E aí, foi a minha única alternativa. Ela se tornou minha madrinha na época. E eu via que ela tinha um mundo. Ela morava num apartamento de luxo, no Recreio. E aí eu vi que ela tinha tudo que eu queria. Tinha roupa, maquiagem, ela lindíssima. E ela trabalhava com prostituição. E aí ela nunca me obrigou a me prostituir. Mas foi no terceiro mês morando com ela pagando tudo, me ensinando tudo, foi que eu falei que eu estava pronta para começar. E aí eu lembro que meu primeiro atendimento eu chorei muito. E aí vem todo uma, né? Eu falei assim, meu Deus, eu vou pro inferno. E não só essa ressaca moral, mas pelo preconceito mesmo da profissão, porque depois eu entendi que isso é literalmente uma profissão, que não tem nada a ver com promiscuidade, que as meninas fazem isso para sobreviver mesmo. E muitas vezes, é uma coisa até que eu estava comentando com o Dani mesmo, muitas vezes eu me senti mais próxima de Deus sendo prostituta do que dentro da igreja. Bom, aí você não está, me desculpa, mas você não está dizendo nada novo. Sabia? Você tem ideia do que Jesus disse a esse respeito? Jesus conversando... Eu sei que ele era amigo Sim, mas não lembro exatamente as palavras dele. Ele era acusado de ser amigo de pecadores. E um dia, conversando com um grupo de religiosos, fariseus, oprimindo a ele, questionando por que ele era generoso, por que ele acolhia, por que ele comia e bebia, por que ele ria, por que ele se entretia, porque ele falava e gastava muito tempo com essas pessoas que eram desprezadas pela religião. Então ele, como que perdeu a cabeça, assim, quando Deus perde a cabeça, sai uma declaração de graça, de amor, estrondosa, maravilhosa. Aí ele, com o bendito saco de vinho cheio, vira para os caras e diz: em verdade, eu vos digo que muitos publicanos e meretrizes e prostitutas vos precedem no reino dos céus. Vos precedem. Então, do ponto de vista do Evangelho, você não está dizendo nada novo que seja por incrível que pareça. Ou seja, o que parece ser impossível para o religioso pode se tornar uma experiência completamente real para aquela menina como você, que cresceu sabendo que Deus ama, embora você, pela religião, tivesse dúvidas de que, no seu caso, você sabendo tanta coisa, sendo filho de pessoas instruídas, você pudesse ir para o inferno, como isso ocupou a sua mente. No entanto, sempre latejou lá dentro de você uma certeza de que teu Pai Celeste te amava de verdade. Então você disse, foi nesse período que você ficou mais leve? Isso, Caio. Até porque eu fui entendendo mais as coisas. Eu já conhecia essa passagem de Jesus, mas foi na prática mesmo que eu senti a verdade, que eu falei, cara, eu me sinto muito mais honesta diante de Deus hoje, fazendo o que eu faço na minha oração. Eu cheguei a pregar para 2 clientes na época. E coisas assim muito loucas, da pessoa chegar muito triste para fazer um programa e eu começar a falar de Jesus assim, muito espontaneamente, e a pessoa ficar meio que impactada por ser uma garota de programa falando de Jesus para ele, uma trans garota de programa. E eu lembro que foram situações muito marcantes, que eu comecei a ver como Deus podia me usar ainda, continuava me usando
mesmo em mim aquela situação, aí eu comecei a ver realmente que as coisas humanas são muito pequenas, né? Os nossos padrões. Uhum. Aí eu acho que a minha entrega começou a ser maior para com Deus, Uhum. sabe? Tipo, do que antes, que era Uhum. muita... Eu não conseguia ser transparente, nem com a família. É isso, o Uhum. ambiente religioso faz com que você fique escondido, né? Mesmo isso cria É. muitas coisas Eu ruins, eu não conseguia. conheci, eu conheci algumas poucas prostitutas que gostavam da prostituição. E conheci milhares de prostitutas que apenas se prostituíam como profissão para ver se tinham meios de comprar o pão. Mas a religião fica pensando que uma pessoa se torna prostituta porque ela é ávida por sexo. Ela quer É, sexo, ela quer sexo. Nada pode ser mais enganoso. A maioria das prostitutas não goza. Estão exatamente. ali pedindo a Deus no cronômetro mental que o tempo passe Exatamente, é. logo, que o cara vá embora, ela tome um banho gostoso e diz, ai, deixa eu comprar o que eu preciso, deixa eu comer o que eu necessito, não É, é? não, é muito isso. E, É, você uhum, fica, é por isso que eu digo que é como é um trabalho mesmo, que você quer largar o expediente. E eu entendo que, que eu, no fundo do coração, é uma opinião minha. Eu acho, eu acredito que nenhuma goste mesmo. Porque, uhum, por N motivos, pode se tornar uma opção. É porque é muito difícil uhum, mesmo, não é fácil. Mesmo é, que a pessoa fale é, que goste, você dormir com pessoas que você não conhece, numa rotatividade muito grande, foi aonde, assim, no início eu precisava muito daquilo. Isso fez com que a minha transição foi o que me trouxe dinheiro de uma forma rápida e para eu me alimentar, etc. Mas chegou num ponto que aí eu já comecei a pedir a Deus também, falei assim, Deus, isso não super entendo e apoio as minhas amigas que não têm outra coisa para fazer, mas eu sempre dou várias dicas. Também apoio as que querem continuar por questão de conveniência ou não, por escolha mesmo. Mas eu pedi muito para Deus para sair. E aí me uhum, casei com um cliente. uhum, Igual o filme Uma Linda Mulher. sei. E aí Uma me paixão casei, daquela. Ele te contratou para o fim de semana e não quis mais te deixar. foi quase isso. Engraçado que eu já comecei, eu já buscava muito seus vídeos na época, só que eu via muito esporadicamente, estudando, que eu sempre fui meio ratinha de teologia. Então eu sempre Uhum. li muito sobre Calvino, sobre Spurgeon, sobre toda essa galera. Só que aí Né? nenhum deles, eu tava falando com o Dani isso também, nenhum deles eu não conseguia achar nada, sabe? Falei assim, gente, não é possível, que eu sei que tá escrito lá que é errado, mas não é possível que seja errado. E aí foi através de você mesmo que eu comecei a ver, ó, peraí, existe uma chave hermenêutica aqui É, que é. faz com que eu olhe as coisas, porque realmente era tudo muito errado, muito radical. O próprio Billy Graham, Ah, que eu amo demais, né? Minha família é uhum, batista, então eu sempre amei muito os sermões dele, mas eu ainda não consegui encontrar uma palavra de amor para mim naquelas palavras. E aí achei nas aham, suas. aham, E aí, mas voltando, então só para abrir esse parênteses que eu já assistia você nessa época, em aham, 2015, 14 por aí. aham, E aham. aí me casei. Meu ex-marido era muito rico. E aí a gente juntou. Ele separou da esposa, mas com muito dinheiro. A gente ficou feliz por um tempo. E aí ele conseguiu fazer com que eu me reaproximasse dos meus pais. Uhum, Me reaproximei. E aí tudo, né? Porque no caso eu parei de fazer programa. Ele me tirou daquela vida toda e tal. uhum, E aí, resumo, ele fez a escolha de retornar para a esposa depois de um bom tempo. E aí eu uhum. fiquei muito na merda. Aí foi a minha. Sei. Então, o que as pessoas dizem, sua transição foi difícil? Foi difícil. Mas a minha, assim, a arapuca mesmo, mas nem digo armadilha, porque na verdade foi o que eu precisava para eu continuar de uma forma mais forte.
Mas foi quando eu separei dele. Aí minha queda foi porque eu amava muito. Então a gente era um casal bem feliz. Só que pra mim, eu não queria voltar a fazer programa. Não tinha muita expectativa de nada. E aí eu fui pra droga linda. Porque acho que em meio aos programas, a cocaína é algo bem comum, né? Então eu já tinha usado em alguns casos, mas não era frequente. E aí, como ela é um pouco antidepressiva, né? Mortal, um antidepressivo mortal, eu separei. Foi um mês que eu fiquei muito ruim e cheirava todos os dias. E aí um dia, assim, eu lembro que eu tive a escolha de, falei, cara, se eu cheirar mais, eu sei que eu vou morrer. E aí eu não tinha força pra nada, sem comer, sozinha no meu apartamento, que ele foi embora, voltou pra esposa e nunca mais nos falamos. E aí eu passei muito mal, e foi quando eu fiz uma oração em meio a toda a loucura. E aí eu falei, Deus, eu não posso morrer aqui, e eu dependo completamente da sua graça, como ser humano caído que eu sou. E mesmo sem expectativa, não é por isso que eu falo, é quando você atinge o fundo do poço mesmo, mais uma vez, por de sinceridade e honestidade que eu tive com ele. Aí eu consegui ir pro banheiro, tomar um banho. Sabe quando eu comecei a sentir a minha língua enrolar? E meu coração, tipo, a bater muito forte. Então eu já sabia os sintomas, tipo, de uma overdose, tipo, o que poderia acontecer sem comer, sem nada. E aí apaguei. Aí dormi, acordei no dia seguinte, liguei pro meu pai, pedi, falei, pai, preciso de oração. Orei, óbvio, sozinha, mas expliquei toda a situação para meus pais, voltei para casa. E aí comecei a me alimentar espiritualmente, fiz um rehab mesmo, sabe? Na casa dos meus pais, já com outro clima. E orar mais, e assistir você muito mais. E aí comecei a fazer todo um trabalho, eu e Deus, e você. e aí foi quando tudo mudou mesmo. E aí, como eu estava casada, eu não trabalhava mais com música. Só era casada, era uma dona de casa da Barra da Tijuca, classe média alta, no music. E eu não sabia, pra mim aquilo era tudo na minha vida. Pra mim aquilo ali ia ser o máximo que eu ia conseguir. E aí foi quando eu comecei a cantar de novo, a postar algumas coisas, e aí a equipe da Pablo Vittar me chamou pra entrar em turnê. E a gente entrou em turnê, ficou um ano, aí viajei o mundo com a Pablo. Aí depois com a Luísa Sonza, em seguida. Fazendo backing vocal. Vocal. E aí entrei na banda deles, aí comecei a trabalhar já na produção da Luísa também. Não só com backing vocal, mas na produção de arranjos vocais e tal, para as músicas dela. E aí a Cleo também entrou nesse meio, e aí já virou minha melhor amiga. E é basicamente isso. E agora eu vou me lançar solo. Isso, eu tô sabendo.